Amém. Aleluias. Glória a Deus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 10. Amém? Vocês estão bem, queridos? Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Olha para esse irmão bonito aí que está do seu lado e diga: que bom que você está aqui nessa noite. Deus é bom, queridos, e Deus escuta uma igreja que ora, sabia? Quando nós unimos em oração, as cadeias se quebram. E como aquele disse aqui no começo, e nós precisamos fazer isso mais vezes, porque aí as coisas acontecem. A Bíblia diz que aquilo que nós ligamos aqui na terra é ligado lá no céu. E aí as coisas acontecem. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10, todos encontraram? Amém? Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E justamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, de quais de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe, queridos, hoje é um culto separado para missões, né? E é sempre muito gostoso falar de missões. Quem me conhece sabe um pouco da minha história, sabe um pouco aí das viagens que eu já fiz. E é sempre muito prazeroso esse tema. Mas antes de tudo eu quero trazer algumas curiosidades para vocês a respeito dessa igreja de Efésios. A carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita para essa igreja que ela era de tamanha importância nessa época aqui. Efésios, naquela época, era a terceira maior cidade do Império Romano. Uma cidade de referência na região. Uma cidade idólatra. Como nós podemos ver em Atos capítulo 18 e também em Atos capítulo 20, está registrado que Efésios é onde estava ali, né? E ainda até hoje está lá os destroços do templo de Diana, uma deusa romana, onde os pais levavam suas filhas para oferecer a essa deusa em sacrifício como prostituição. E Paulo então escolhe essa igreja com muito carinho para ir até lá, e Paulo fica durante aproximadamente 3 anos nessa região. E Paulo faz tamanha transformação nessa região que os artesãos que faziam
pequenas estátuas e ídolos, eles começam a ficar bravos porque eles pararam de vender ídolos. Tamanho o impacto do evangelho naquela cidade. E Efésios, a igreja de Efésios, ela é tão importante que ela recebe muitos livros do Novo Testamento. A igreja de Efésios, ela recebe pelo menos o Evangelho de João, ela recebe pelo menos Apocalipse. A gente pode ver no livro de Apocalipse que ela é uma das 7 igrejas que recebe o livro de Apocalipse. A igreja de Efésios, ela recebe também 1ª e 2ª João e 1ª de Pedro, além da carta de Efésios. Todos esses livros do Novo Testamento foram entregues para a igreja de Efésios. Tamanha a importância dessa igreja. Então a igreja de Efésios não era uma igreja qualquer. Era uma igreja muito importante. Era uma igreja que tinha muita relevância. Não só para o apóstolo Paulo, mas também, por exemplo, para o apóstolo João. E a carta de Efésios, ela traz algo muito interessante para nós, porque a carta de Efésios ela é considerada como a carta da igreja. Porque é na carta de Efésios que Deus revela o seu plano para a igreja. É na carta de Efésios que Deus vai dizer assim: olha, até então, vocês judeus eram considerados o povo escolhido de Deus, a nação santa. Agora, porém, a igreja é o povo escolhido de Deus. Deus usa Paulo para trazer essa mensagem. É na carta aos Efésios que Deus vai dizer: olha, a igreja é meu povo escolhido agora. A igreja é minha nação santa. A igreja é minha preferida. A igreja é a menina dos meus olhos. Tamanha a importância dessa carta para nós. A carta de Efésios é a primeira vez, então, que a palavra gentios vai tomar uma conotação diferente. Porque até então, quando se escutava gentios na Bíblia, se dizia como nós éramos chamados, aquele que não eram judeus. A partir de Efésios capítulo 4, verso 17, você vai ver que gentios é aquele que está fora da igreja, e não mais aquele que não é um judeu. Veja, queridos, que interessante isso. Mas o mais interessante ainda na carta de Efésios, e o que tudo isso tem a ver com missão, é que a carta de Efésios revela o plano de Deus, através da igreja, de transformar a sociedade numa nova sociedade. A carta de Efésios revela o plano de Deus, através de mim e de você, a igreja do Senhor, o povo escolhido do Senhor, de transformar a sociedade em uma nova sociedade. Como assim, Daniel? Deus revela através da carta de Efésios que no plano dele era que através da igreja ele iria colocar sim pessoas lá na política, mas para transformar a política e para que então o povo fosse abençoado através da igreja. Deus iria colocar então pessoas na saúde para que então todo aquele que for atendido por aquele cristão que está lá na saúde fosse abençoado por aquele cristão, e assim em todos os âmbitos da sociedade. Então, assim como John Stott diz em Efésios, a nova sociedade de Deus, o plano de Deus para a igreja era então criar uma nova sociedade, uma sociedade que não é mais regida pelo pecado, mas é regida agora pelo poder da graça e do Espírito Santo. É isso que Efésios nos mostra. Por isso essa é uma carta tão especial para mim e para você, porque ela traz instruções muito especiais para nós, para a nossa vida, enquanto igreja. E o tema que eu dei para essa mensagem de hoje é a obra de Deus em nós e através de nós. Porque nós precisamos, enquanto cristãos, é ter uma certeza que Deus tem uma obra em nossa vida e através dela. Porque por aí, no mundo que nós vivemos, muitas vezes nós ficamos aí nessa vida de, do crente Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar.
Ou ainda, por incrível que pareça, tem crente que acredita no acaso, meu irmão. Mas entenda uma coisa: Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas, porque Ele é Deus, Ele é soberano. É disso que nós vamos falar aqui nessa noite. E o texto começa então dizendo: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O primeiro ensinamento que eu aprendo aqui, que é preciso nos lembrarmos da onde é que Jesus nos tirou. É preciso nós nos resgatarmos e lembrar no nosso coração da onde foi que Jesus nos resgatou. Pare para pensar, queridos. Da onde Jesus te tirou? Da onde Jesus me tirou? Qual era a situação que eu me encontraria se não fosse Jesus na minha vida? Porque o texto está dizendo, Paulo está dizendo para a igreja de Efésios: olha, Jesus, o Evangelho de Cristo te resgatou do pecado. Vocês eram reféns do pecado. Vocês andavam reféns do príncipe deste mundo. Vocês estavam mortos. No passado, vocês não tinham vindo. Vocês andavam como a sua própria carne dizia. Vocês não mandavam em vocês mesmos, mas vocês estavam condenados à morte. Vocês eram reféns do pecado. Tudo que vocês tinham era o pecado e a morte. O que Paulo está dizendo para essa igreja, ele está lembrando. Olha, lembre do seu passado. Lembre de onde Jesus te tirou. Lembra de toda aquela idolatria do qual Cristo te tirou, do qual o Evangelho de Cristo te tirou. E isso é aplicado a nós, isso é aplicado à nossa vida. Da onde foi que Cristo me tirou? Queridos, quantas vezes eu, Daniel, tive a oportunidade de experimentar talvez drogas, de ir para o mau caminho, mas sempre, quando isso me aparecia, estava lá o Espírito Santo para dizer: não, a minha obra é maior na sua vida. Porque um dia Cristo me tirou do lamaçal do pecado, assim como o Salmo 40 diz: esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e tirou-me de um lamaçal. Cristo um dia nos resgatou, quando nós não tínhamos mais esperança, quando tudo que tinha para nós era idolatria, quando tudo que tinha para nós era vícios, quando tudo que tinha para nós era morte, quando tudo que tinha para nós era condenação. Ele nos resgatou. Por isso hoje Ele nos convida a nos lembrarmos da onde foi que nós saímos. Porque muitas vezes nós não damos valor à nossa salvação. Muitas vezes nós esquecemos do tamanho do sacrifício que Cristo fez naquela cruz. Mas hoje Ele convida a nos lembrar da onde foi que saímos. Porque o salário do pecado é a morte. E tudo que nós tínhamos era a morte. A nossa herança é a morte. Mas Ele veio para mudar a nossa herança. Ele veio para tirarmos da herança da morte e nos dar a herança da vida. Cristo está dizendo: olha, você não valia nada. Você não tinha bem nenhum em você. Mas eu te tirei daquele lugar. Cristo estava dizendo: olha, você estava perdido num mar de escuridão, num mar de pecado. Mas mesmo assim eu olhei para você com olhos de amor. É isso que Cristo fez por nós um dia. Outrora nós andávamos no curso deste mundo, sobre o jugo do príncipe desse mundo, preso nessa escuridão de pecados. Nós éramos filhos da desobediência. Mas mesmo assim,
Ele nos alcançou. E o texto segue dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo, pois pela graça somos salvos. É porque Ele ressuscitou que hoje nós temos esperança. É porque Ele venceu a morte que hoje nós podemos crer que vamos vencer a morte também. É porque um dia Ele estava naquele túmulo, mas ao terceiro dia Ele viveu. E por isso eu sei que eu também posso viver. É porque um dia Ele se entregou na cruz do Calvário. E tudo parecia perdido. O diabo parecia ter vencido. A morte parecia ter vencido. Mas Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele é vitorioso. E por isso eu posso ter esperança. Por isso eu posso ter esperança. Porque pela graça nós somos salvos. E a graça não é somente eu poder ter meus pecados perdoados. Mas a graça é esse poder maravilhoso que o Senhor nos dá, de não só sermos perdoados, mas de sermos capacitados para não pecar mais. Quando Jesus encontra aquela mulher, que os homens querem apedrejar a ela, o que Jesus fala para ela? Vá e não peques mais. Isso é graça, queridos. Jesus está a cada dia nos aperfeiçoando nele, para que nós vençamos o pecado. E o texto segue dizendo: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, queridos? É que nós fomos resgatados pela graça. Mesmo sem merecer. Nós estávamos mortos, nós não merecíamos. A graça não é merecimento. A graça não é porque o Daniel é bom demais. A graça não é porque o pastor Denilson é muito bom. Não. Eu e você, nós não merecíamos. Pelo contrário, nós nem merecíamos estar no lugar dele naquela cruz. Aquela cruz era minha e era sua. Mas mesmo assim, sem merecer. E a graça não é porque eu sou bonzinho ou porque eu faço coisas boas. Não. Isso não é graça. A graça é eu, mesmo sendo pecador, mesmo estando lá naquele lamaçal de pecado, mesmo não merecendo, mesmo muitas vezes apontando o dedo para Cristo, mesmo muitas vezes murmurando para Cristo, mesmo sendo infiel, mesmo assim, Ele me amou primeiro. Mesmo assim Ele me alcançou. Isso é graça. Por isso é tão difícil entender a graça, queridos. Por isso é tão difícil entender. Porque Ele foi crucificado. E com Ele nosso velho homem estava sendo crucificado. Como está escrito lá em Romanos 6. Que com Ele nosso velho homem estava sendo crucificado, para que o nosso corpo de pecados fosse destruído e que nós não servimos mais como escravos. Ele é o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus. Isso é graça e isso não vem de nós. Graça não é merecimento. Eu acho incrível quando Paulo vai dizer, um pouco mais para frente, que dentre todos, ele é o menor.
Porque ele entendeu a graça. Ele entendeu o tamanho dessa mensagem. Ele entendeu o tamanho de tudo isso. Como diz também Romanos, porque pela desobediência de um só homem veio o pecado, mas também por um só homem, mediante a graça, muitos se tornaram justos. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós éramos pecadores, nós não merecíamos nada do que nós fizéssemos, ou que nós venhamos ainda fazer, nos tornaríamos merecedores de tanto amor, queridos. Mas mesmo assim, Ele nos ama, e Ele se entregou por nós. Mesmo assim, Ele se entregou por completo naquela cruz. Como é bom, querido, ser alcançado por este amor, dia a dia. Como é bom nós podemos levantar durante a manhã e agradecer ao nosso Deus, porque um dia Ele nos alcançou naquela cruz. Como é bom nós termos a esperança de vida, porque Ele nos alcançou. Como é bom nós não sermos mais reféns do pecado, porque Ele nos alcançou. Como é bom nós podermos experimentar dessa graça transformadora, essa graça capacitadora, porque Ele nos alcançou. Como é bom, queridos, podermos viver uma vida abundante, porque Ele nos alcançou. Isso não tem nada a ver, queridos, em ter uma ótima vida nessa terra, mas tem a ver com ter a certeza da salvação. Tem a ver com que um dia estaremos com Ele, reinando juntos. Não existe nada maior ou melhor do que isso, queridos. Nada maior ou melhor do que ter a certeza de que um dia nós estaremos com o Pai. Mas por último, Paulo encerra esse trecho do texto dizendo: pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aí eu me pergunto, Deus me resgatou do pecado, Ele me amou primeiro, Ele se entregou numa cruz para mim. Por quê? Como eu disse agora há pouco, Deus não escreve certo por linhas tortas. Tudo estava planejado, queridos. E é aqui que começa, e é aqui que entra a nossa parte do plano. Deus, Ele escreveu um plano, e Ele nos criou para andar nesse plano. Deus, Ele nos criou, porque para que a obra dEle fosse completa na minha vida, e fosse completa através da minha vida. Mesmo eu não merecendo, queridos, mesmo eu sendo falho, imperfeito, Ele quer me usar e quer usar você, para que esse evangelho da paz, esse evangelho de cura, esse evangelho de libertação seja completo. Porque nós não podemos ser egoístas a ponto de sermos transformados, de sermos resgatados do pecado, de recebermos tamanho amor e guardar dentro de uma caixinha para nós. Nós precisamos, a exemplo de tantos homens e mulheres de Deus, entender o nosso chamado, entender para aquilo que nós fomos chamados, entender qual é o nosso propósito e andar neste caminho que Deus escreveu para nós. Por que, queridos? Por que eu vou fazer isso? Porque um dia Ele me resgatou do pecado e porque Ele me amou. Só isso basta, queridos. Porque Ele me amou, eu quero que Ele ame mais. Porque Ele me amou, porque Ele me resgatou do pecado, eu quero que Ele resgate mais. E através da minha vida,
É por isso que Ele nos chamou a sermos sal da terra e luz do mundo. Porque um dia, queridos, a minha vida era sem sabor, mas Ele foi o sabor da minha vida. Um dia a minha vida era escuridão, mas Ele foi luz para a minha vida. E por isso, a partir de agora, Ele nos chama, através de nós, a sermos sal, a sermos sabor e sermos luz na vida dos outros. Igreja, Deus está nos chamando para um propósito, para uma obra através da nossa vida. Por isso que Efésios nos diz e dá muitas instruções para que através da igreja nós venhamos fazer um novo mundo. Porque através da igreja nós venhamos então nos posicionar para transformar este mundo. Começando por aqui, começando pelo nosso bairro. O que é que nós podemos fazer? Quantas vidas nós podemos alcançar? Quantas casas estão cheias de escuridão nesse bairro, que precisam escutar a luz que a Quinta Igreja pode levar para aquele lugar? E a luz não é nossa, a luz é de Cristo, mas onde estão aqueles que estão dispostos a levar luz para estes lugares? Eu quero te desafiar, queridos, e eu espero que o Espírito Santo fale com você nessa noite, porque a palavra é dele, não é minha. Mas quando Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e nós já estamos até cansados de escutar isso, mas Atos 1:8 diz: e receberão poder. Mas para quê, queridos? Para serem minhas testemunhas em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos começar por Jerusalém. Vamos fazer a diferença onde nós estamos instalados. Eu e o Guilherme, nós estávamos no curso de teologia ontem, e um dos pastores que deu a aula disse assim, que uma frase que impactou ele foi o seguinte: se a nossa igreja fechasse hoje, qual seria a impressão que nós deixaríamos? Seria: que bom que aqueles barulhentos foram embora, ou que pena que aqueles irmãos abençoados que nos ajudam, que fazem a diferença na nossa vida, foram embora. Isso é missão, queridos. Deus nos chamou para fazer uma obra em nós, mas através de nós. Não se contente que a obra pare em você, queridos. Não se contente que a obra pare em nós. Mas vamos levar essa obra à frente. Porque como a Kelly já disse aqui hoje, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que isso quer dizer, queridos? Aonde a luz chegar, a escuridão vai embora. Aonde Cristo chegar, pessoas vão ser libertas. Aonde a mensagem de Cristo chegar, as forças do inferno não prevalecerão. Porque não existe nome maior que o nome de Jesus. E é para isso que Jesus nos chamou. Porque eu fui transformado, eu quero transformar. Porque eu fui resgatado, eu quero resgatar. Porque um dia eu fui curado, agora eu quero curar. Que Deus crie em nós, queridos, esse desejo de fazer a diferença. Que Deus crie em nós esse desejo, queridos, de que através de nós, essa sociedade do Senhor, que o reino do Senhor se estabeleça realmente. Que nós venhamos ser realmente esses embaixadores de Cristo, conforme diz a tua palavra. Que na onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, que a mensagem de Cristo seja anunciada. Porque eu tenho certeza que aonde a mensagem de Cristo é anunciada, ali há transformação. Ali vidas são libertas. Ali pessoas são curadas. Porque Cristo chegou. Porque no Evangelho de Cristo, aonde Cristo chegava, pessoas eram curadas.
demônios eram expulsos e pessoas eram libertas. Paralíticos andavam, cegos viam, surdos passavam a escutar. A orla do manto de Jesus curava. A sombra de Pedro curava. Esse é o Evangelho de Cristo. É um Evangelho que transforma. E um dia ele disse que aquele que cresce em seu nome faria obras ainda maiores. Vamos colocar de pé?